Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos iniciar aqui nossa aula de hoje, terça-feira, 14 de novembro, manhã é feriado, né? Vamos então aqui para a nossa última aula antes do feriado. Na aula de ontem, a gente acabou vendo o passado do verbo to be, a gente também estudou algumas outras expressões, né? E como eu já havia dito, hoje a gente ia começar a focar em algumas classes de palavra, tá? Então, se vocês consultaram, né, o material da aula que eu enviei hoje cedo já no grupo, vocês podem observar que hoje nós vamos estudar acerca, principalmente, dos adjetivos e dos verbos, né? Trouxe alguns exemplos de verbos, alguns exemplos de adjetivos, né, para a gente analisar. A ideia é que cada vez mais a gente vai introduzindo mais vocabulário para que as aulas fiquem um pouco mais extensas, né? À medida que vocês consigam aprender cada vez mais rápido, mais conteúdo, né? Nesse começo aqui a gente vai dosando bem para que a gente foque mais nessa parte conceitual, né? De você entender a utilização de um verbo, qual o posicionamento de um adjetivo em inglês, tudo isso, tá? Então, a gente começa aqui hoje pelo verbo to run, tá? Que é o verbo correr, tá? Primeiro, pessoal, o que é um verbo, né? É importante a gente falar sobre isso para deixar mais claro para vocês. Claro que vocês, em algum momento da vida, já estudaram isso no colégio, né? Mas não custa relembrar aqui, até para deixar a explicação de fato completa, né? Pessoal, as palavras, elas são divididas no estudo da gramática no que chamamos de classe de palavras, tá? Então, nós temos diversas classes de palavras. Então, nós caracterizamos determinadas palavras, chamamos de determinadas palavras de, por exemplo, verbo, adjetivo, advérbio, sendo que essas palavras devem atender a características específicas. Então, por exemplo, palavras que indicam ação. Ação: correr, comer, dormir, gostar, viajar, estudar, trabalhar, sentar, comer, beber, dirigir. Todas essas palavras que expressam uma ação, elas são chamadas de verbo, certo? Agora que eu falei, né, de dirigir, comer, etc., você já pode pensar o quê? Que nós temos o verbo, certo? Que indica ação, mas nós também temos o que chamamos de tempo verbal. O que é um tempo verbal? O tempo verbal, ele expressa o tempo em que ocorre a ação denominada através do nosso verbo, né? Então, nós temos o presente, para indicar ações que ocorrem no momento atual, no momento da fala. Nós temos o futuro, que indica ações que ocorrerão, que vão ocorrer ainda em um momento mais para frente. E nós temos o passado, o pretérito, né, para indicar ações que já aconteceram em um momento posterior ao atual, anterior ao atual, melhor dizendo, né? Então, por exemplo, o verbo comer, eu falo que eu como no presente. Então, por exemplo, eu como pizza, é uma ação que ocorre no presente. Eu vou comer pizza ou eu comerei pizza, já é uma ação que vai ocorrer no futuro. E eu comi pizza, uma ação que ocorreu no passado, já foi finalizada, certo? Mas nós também temos um outro tempo verbal, que é para indicar que a ação ocorre exatamente no momento da minha fala, que é o gerúndio, né? Então, para dizer que vamos supor que eu estivesse comendo agora pizza, eu diria eu estou comendo pizza. Então, qual é a diferença do presente para o gerúndio? Né? Eu como pizza é presente e eu estou comendo pizza é gerúndio. Qual é a diferença entre o presente e o gerúndio? O presente, ele indica uma ação que ocorre atualmente, nos dias atuais, né? Então, quando eu digo para você que eu como pizza, você entende que eu como, se não todo dia, ocasionalmente, certo? Agora, quando eu digo para você que eu estou comendo pizza, aí você sabe que isso está acontecendo exatamente nesse momento que eu estou falando com você. Eu estou comendo pizza agora, certo? Então, o presente, né, o verbo comer, eu como, expressa uma ação que ocorre nos dias atuais.
Agora, eu estou comendo indica uma ação que ocorre exatamente neste momento aqui da minha fala. Se eu quero dizer que eu bebo bebida alcoólica, você entende o quê? Quando eu digo que eu bebo, bebo é o presente para o verbo beber para o sujeito eu, certo? O presente de beber para eu é eu bebo. Quando eu digo eu bebo bebida alcoólica, você entende que eu bebo, você entende que eu estou bebendo agora? Não, você entende que eu bebo, né? Ou seja, ocasionalmente posso beber, ou beber todo dia, ou beber todo final de semana. Quando eu digo que eu bebo bebida alcoólica, você sabe que eu bebo, né? Você não sabe que eu sou, você sabe que eu sou uma pessoa que bebe, certo? Agora, se eu digo para você que eu estou bebendo, é porque essa ação ocorre exatamente no momento da minha fala. Então, nesse primeiro momento aqui dos nossos estudos em relação ao verbo, eu quero que você tenha em mente o seguinte: o presente, indicações que ocorrem nos dias atuais. Como, por exemplo, eu como, eu bebo, eu corro, eu dirijo, eu viajo, certo? Quando eu digo para você que eu viajo, é uma coisa que eu faço atualmente. Agora, se eu digo que eu estou viajando, é porque nesse momento que eu estou falando, eu estou realizando a ação de viajar, né? Mas o presente é viajo, o presente de comer é eu como, eu viajo, eu bebo, eu descanso, eu trabalho. O gerúndio é para dizer que a ação ocorre no momento da minha fala. Então, eu estou correndo, eu estou bebendo, eu estou brincando, eu estou trabalhando, né? E o passado é eu trabalhei, eu corri, eu descansei. Tá? Na aula de hoje a gente vai focar no presente, no gerúndio e no passado. Mais para frente a gente já começa a ver o futuro, que é bem simples, mas é importante nessa primeira aula focar mais no presente, no gerúndio e no passado, tá? Então nós temos o verbo correr, que é o verbo to run, tá? Então se eu quero dizer, por exemplo, que eu corro, eu digo I run. Eu corro, I run. Eu corro. Agora, se eu quero dizer que eu estou correndo, ou seja, estou realizando ação nesse momento, gerúndio, eu digo running, com o acréscimo do N e o ING. Eu estou correndo, I am running. Por que I am? Porque I am, eu sou, eu estou. I am running, eu estou correndo, certo? Agora, se eu quero dizer que eu corri, eu vou dizer I ran. I ran. Eu corri. I ran, certo? Então, run é o presente para dizer que alguém corre. I run, eu corro. You run, você corre. We run, nós corremos. They run, eles ou elas correm, certo? Aqui é o presente. I run, you run, we run, they run. Running é correndo. Se eu digo que alguém está correndo, eu vou utilizar o verbo estar, né? O verbo estar em inglês é o verbo to be. Então, I am running, eu estou correndo. Se fosse você, you are running. Se fosse eles ou elas estão correndo, they are running. E nós estamos correndo, we are running, tá? E o passado é igual para todos os sujeitos. Diferentemente do português, que a gente fala eu corri, você correu, eles correram, nós corremos, o passado de todos os verbos em inglês, com exceção do verbo to be, igual a gente viu ontem, né, que tem o was, o were, exceto o verbo to be, todos os outros verbos em inglês têm a sua mesma forma no passado para todos os sujeitos. Então, I ran, eu corri, you ran, você correu, she ran, ela correu, he ran, ele correu, we ran, nós corremos, they ran, eles ou elas correram, tá? Então, run é presente, running é correndo, gerúndio, e ran é passado, tá? Então, se quero dizer que você corre, eu digo, por exemplo, you run. Se fosse você está correndo, you are running. E você correu, you ran, certo? You are running, você está correndo, você correu, you ran. Tudo bem? Isso a gente vai manter. I run, you run, we run, they run. Eu corro, você corre, nós corremos, eles correm. I am running, you are running, we are running, they are running, eles estão correndo. Se fosse ele está correndo, he is running, ela está correndo, she is running. Aí você se lembra do verbo to be no presente. Eu estou, I am, você está, you are, ele está, he is, ela está, she is, e assim por diante. Running é correndo. Agora, eu estou, I am. Então, I am running. Você está correndo, you are running. Você vai ter que se lembrar da conjugação do verbo to be aqui, tá? Quero dizer que eles correm, they run, certo? Eles correm, they run.
Se eu quisesse dizer que eles estão correndo, they are running. Eles estão correndo, they are running. E se eu quisesse dizer que eles correram, eu vou dizer they ran. Tudo bem? Então, run, presente. Running, gerúndio, ran, passado, tá? Tendo isso em mente, assinale a alternativa que corresponde à tradução de nós corremos ontem. Qual que é a resposta correta aqui? Daí, Bruno, a gente utiliza o verbo to be do mesmo jeito, mas a gente presta atenção com o tempo verbal. Se eu quero dizer que ela está correndo, você não diz she is running. Se eu quero dizer que ela estava, você vai utilizar o passado do verbo to be, que é o que a gente viu ontem, né? Então, ela está correndo, she is running. Ela estava correndo, she was running. She was running. Ela estava correndo quando algo aconteceu. Então, essa sua frase poderia ser, por exemplo, she was running when something happened. Tá? Resposta correta, letra B. Certinho. Nós corremos, we ran, né? O corremos em português é estranho, porque nós corremos pode ser tanto nós corremos no dia a dia, quanto nós corremos no passado, né? Corremos é tanto presente quanto passado para nós. Aqui a gente vê que o português é um idioma bem mais complexo que o inglês, né? Corremos pode ser tanto presente quanto passado. Daí, tanto que para diferenciar isso, eu coloquei o ontem, né? Para você entender que se corremos é no passado, né? Então, nós corremos ontem, we ran yesterday, tá? Yesterday é ontem, tá? Palavra que significa ontem. Tem uma música muito famosa dos Beatles, chamada Yesterday. Tem um filme que fez bastante sucesso alguns anos atrás também, né, a temática de Beatles também, chamado Yesterday. Então, é um termo até que conhecido, né, pelas pessoas, utiliza-se bastante. Yesterday é ontem, saiba também, tá? Conteúdo adicional da aula, caso você esteja anotando isso, eu recomendo. Yesterday é ontem, today é hoje, e tonight é hoje à noite. Tudo bem? Today, hoje. Tonight, hoje à noite. Yesterday, ontem. Yesterday, ontem. Today, hoje. Tonight, hoje à noite. Tá? 3 palavrinhas aí, caso você esteja anotando a aula, que eu recomendo, né? Quer algum conteúdo complementar, recomendo esses 3, tá? Nesse primeiro momento. Certo, pessoal? Então, até aqui, a gente falou um pouco sobre os verbos, os tempos verbais, né? Presente, gerúndio, passado, o verbo to run, run, running e ran. Alguém até aqui tem alguma dúvida? Quer que eu retome alguma explicação, dê mais exemplos? Alguém precisa que eu retome principalmente a explicação dos tempos verbais? Como é que tá? Use o microfone ao chat, por favor. Tudo ok. Joia, pessoal. Na continuidade, a gente já começa a falar sobre uma outra classe de palavras em inglês, tá? Que são os adjetivos, né? O que são os adjetivos? Esse conceito, claro, vale tanto para português quanto para inglês, quanto para qualquer outro idioma. Um adjetivo é uma palavra que atribui uma característica a um substantivo. Novamente,
Um adjetivo é uma palavra que atribui uma característica a um substantivo. Então vamos lá. Adjetivo é uma palavra que atribui uma característica. O que é uma característica? Característica é quando você caracteriza algo, quando você descreve a particularidade de alguma coisa, né? Então, por exemplo, você dizer que alguém é alto, que alguém é baixo, que alguém é magro, que alguém é gordo, que algo está perto, que algo está longe, que algo é grande, que algo é pequeno, que algo é apertado, que algo é largo, que algo é barato, que algo é caro, que algo é, por exemplo, é branco, né? Porque as cores, quando você diz, por exemplo, que a geladeira é branca, você não está atribuindo a cor branca à geladeira, portanto, se trata de um adjetivo, tá? Então, tudo que atribui uma característica a alguém, como eu disse, alto, baixo, gordo, magro, longe, perto, palavras que atribuem características a substantivos, elas são chamadas de adjetivos. Então, todas essas palavras que eu disse, alto, magro, bonito, bonita, são adjetivos que nós utilizamos, inclusive, muito em português, né? Só que os adjetivos em português, eles são mais complicados que em inglês, porque perceba que nós temos, por exemplo, o adjetivo bonito, né? Só que se eu atribuo esse adjetivo a um homem, fica bonito. Só que se eu atribuo ele para uma mulher, vira bonita. Se eu atribuo a um grupo de mulheres, vira bonitas. E se eu atribuo bonito a um grupo de homens, vira bonitos. Então você percebe que o mesmo adjetivo tem quatro formas: bonito, bonita, bonitos, bonitas. Se fosse o adjetivo alto, alto, alta, altos e altas. Se fosse o adjetivo baixo, baixo, baixa, baixos e baixas. Então perceba que um adjetivo tem quatro formas diferentes em português. Só que em inglês é muito mais fácil, porque nós dizemos que os adjetivos em inglês são invariáveis. O que é invariável? Ele não varia, ou seja, você vai utilizar a mesma forma de um adjetivo para todos os sujeitos. É a mesma coisa do que você pegasse, por exemplo, o adjetivo bonito e falasse o homem é bonito, os homens são bonito, as mulheres são bonito e a mulher é bonito. É invariável. Funcionaria dessa forma em português, se em português fosse invariável também. Então, você em inglês não precisa ficar se preocupando como que você vai utilizar determinado adjetivo para determinado sujeito, se é plural, se é singular, se é masculino, se é feminino. Não. A mesma forma de um adjetivo é igual para todos os sujeitos, independentemente de gênero, masculino ou feminino, independentemente de número, ou seja, se está no singular, está no plural, se está fazendo referência a uma pessoa ou a um grupo, tá? Então, olha como é fácil, ó. Nós temos o adjetivo smart, que é o adjetivo inteligente, tá? Tanto que a expressão, né, por exemplo, Smart TV, quer dizer TV inteligente, né? Smart é o adjetivo inteligente, tá? E esse smart você vai utilizar para se referir a um grupo de pessoas ou para se referir a uma pessoa só, por exemplo, não vai mudar nada. A palavra é invariável sempre. Então, por exemplo, se eu quero dizer que a mulher é inteligente, eu digo the woman is smart. A mulher é inteligente. The woman is smart. The woman is smart. Se eu quero dizer que eles são inteligentes, they are smart. Eles são inteligentes. Então percebe que aqui a mulher é inteligente e eles são inteligentes. Aqui eu coloquei um S a mais na tradução. Por quê? Em português, fazendo referência a apenas uma pessoa, inteligente. Fazendo referência a um grupo de pessoas inteligentes. Percebe, então, que em português a tradução é diferente, né, singular e plural, porém, em inglês eu utilizei o mesmo adjetivo, tanto para singular quanto para plural. E é assim que você vai usar para todos os adjetivos, tá? É bem tranquilo, tá? Uma observação aqui, por que que eu disse the woman is smart? Por que eu não posso dizer the woman are smart, nem the woman am smart? Perceba que quando eu digo que a mulher é inteligente, é a mesma coisa do que dizer que ela é inteligente, certo? Dizer que a mulher é inteligente e ela é inteligente é a mesma coisa. Eu substituo o pronome ela pelo substantivo mulher. Então, se eu quisesse dizer que ela é inteligente, eu diria she is smart, certo? Ela é inteligente, she is smart.
Mas eu quero dizer que a mulher é inteligente. Então, eu vou manter o mesmo is, só que dizer the woman. A mulher é inteligente, the woman is smart. Se fosse o homem é inteligente, the man is smart, porque dizer que o homem é inteligente é a mesma coisa do que dizer que ele é inteligente. He is smart, certo? Se eu quero dizer que eu sou inteligente, I am smart. I am smart. I am smart. Tá? Invariável, igual para todos os sujeitos. Ele é inteligente, he is smart. Ela é inteligente, she is smart. Nós somos inteligentes, we are smart. Eles ou elas são inteligentes, they are smart. Tá? E assim por diante. Então, os adjetivos em inglês são palavras invariáveis. Tá? Muito mais fácil que em português, que você tem que ficar se preocupando se é singular, se é plural, se é masculino ou feminino. Em inglês, não. É invariável para todos os sujeitos. Tá? Bem tranquilos os adjetivos, né? Assinado alternativo que corresponde à tradução de eles eram inteligentes, passado, né? Para dar uma reforçada no conteúdo de ontem, inclusive. Qual a resposta correta aqui? Isso, letra D de dado. They were smart. Eles eram inteligentes ou eles foram inteligentes. Poderíamos traduzir da mesma forma, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ainda em relação ao passado do verbo to be, né? Se vocês ainda se confundem, né, com o passado do verbo to be, recomendo fortemente que vocês releiam o material da aula de ontem. Se for o caso, até reassistir a aula, a gravação está disponível para vocês. Tá? Recomendo fortemente caso vocês sintam dificuldade, tá? Pessoal, até aqui, nessa parte dos adjetivos, alguém tem alguma dúvida em relação ao conceito, em relação ao smart aqui? Alguém precisa que eu explique novamente alguma coisa ou dê mais exemplos? Tá. Agora a gente vai dar continuidade aqui com a aula. Agora vai ficar bem mais tranquilo, tá? A parte mais pesada mesmo, que era o conceito de adjetivo e verbo já ficou para trás. Agora a gente vai mais se debruçar mesmo sobre o restante do vocabulário que eu preparei para hoje. Lembrando que a ideia é sempre a gente estudar cada vez mais, aprofundar mais e aumentar o volume também de conteúdo, tá? Mas nessa parte aqui que a gente está, é importante que você tenha bem os conceitos em mente. Tá? Se você tem os conceitos em mente, é a base para você conseguir acompanhar o conteúdo daqui em diante, para você conseguir até absorver mais conteúdo de uma forma mais rápida, tá? Então é importante que essa parte conceitual sempre fique muito bem esclarecida para vocês, tá? Na continuidade aqui, nós temos o verbo dirigir, tá? Que é o verbo to drive em inglês, tá? Drive, 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 tudo bem? Então, se eu quero dizer que eu dirijo, I drive. Você dirige, you drive. Nós dirigimos, we drive. Eles ou elas dirigem, they drive. Agora, se eu quero dizer que eu estou dirigindo, aí eu vou dizer I am driving. Dirigindo é driving, certo? Aí eu estou, I am driving, eu estou dirigindo, você está dirigindo, you are driving, ele está dirigindo, he is driving, e assim por diante. Já o passado de drive é drove, 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 tudo bem? Então, I drove, eu dirigi, you drove, você dirigiu, they drove, eles ou elas dirigiram, we drove, nós dirigimos, he drove, ele dirigiu, e she drove, ela dirigiu, tá? Então, isso quer dizer que eles, né, pilotos de Fórmula 1, eles dirigem, eu digo they drive, certo?
Eles dirigem, they drive. Eu estou dizendo que eles estão realizando a ação de dirigir no momento da minha fala? Não, eu quero dizer que eles dirigem. São pilotos que correm, né, que dirigem atualmente, certo? Agora, se eu quero dizer que nessa foto eles estão dirigindo, aí eu vou utilizar o driving, que é dirigindo, e eu vou utilizar o verbo to be adequado. Eles estão dirigindo, they are driving, tá? Se você quer falar correndo, você também pode dizer através do running, tá? Porque, embora running é correr e o drive é dirigindo, muitas vezes é comum, tá? Que você, em vez de, principalmente nesse contexto de corrida, é mais comum você ver alguém dizer they are running ou do que they are driving, mas pode ser tanto um quanto o outro, tá? Aqui vai ter o contexto de dirigindo em alta velocidade, tá? E você dirigiu, por exemplo, you drove, tá? Aqui saiu errado a tradução, depois eu arrumo e mando para vocês. You drove, você dirigiu, tá? Então, drive, dirigir, driving, dirigindo, e drove, dirigiu, tá? Então, quero dizer que você dirige, you drive, tá? Você realiza essa ação. Se eu quero dizer que você está dirigindo, você está realizando a ação no momento da minha fala, you are driving. Driving é dirigindo. Agora, você está dirigindo, you are driving. Nós estamos dirigindo, we are driving. Eu estou dirigindo, I am driving, tá? E o passado é o drove. Drove. You drove, você dirigiu. She drove, ela dirigiu. He drove, ele dirigiu. We drove, nós dirigimos. They drove, eles ou elas dirigiram. Tudo bem? Então, drive, dirigir. Driving, dirigindo. E drove, dirigiu. Dirigiu, tá? Na continuidade, tá? Nós temos o verbo ter. Coloquei aqui, tinha esquecido disso. Então, na continuidade, a gente tem o verbo ter, que é o verbo to have, tá? Então, quero dizer, por exemplo, que eu tenho, eu digo I have, eu tenho. Se eu quero dizer que você tem, you have. Se eu quero dizer que eles têm, they have. Se eu quero dizer que nós temos, we have, tá? Se eu quero dizer agora que eu tive, eu digo I had. Eu tive, I had, tá? Talvez você esteja se perguntando onde que está o gerúndio, né? Porque a gente viu dirigir, tem o dirigindo. A gente viu correr, que tem o correndo. Mas e o verbo ter? Não tem o tendo? Não. Essa forma do tendo é uma forma incorreta que a gente tem em português de falar, né? As pessoas dizem, não está tendo determinada coisa, né? Um vendedor diz para um cliente que não está tendo algo, né? Não existe não estar tendo, né? Ou estou tendo algo, né? Por exemplo, você tem um smartphone? Eu estou tendo um smartphone. Não, eu tenho ou eu tive. Não tem eu estou tendo. Porque quando você diz que você está tendo, é porque você tem. Ou você tem ou você teve, né? Então, para o verbo ter, a gente só tem o presente e o passado. I have, eu tenho. You have, você tem. We have, nós temos. They have, eles têm. E o had, que é passado. Então, I had, eu tive. You had, você teve. She had, ela teve. He had, ele teve. We had, nós tivemos. They had, eles ou elas tiveram. Tá? They had a car. They had a car, então eles tiveram um carro, ou elas tiveram um carro, ou eles tinham um carro, ou elas tinham um carro. They had a car, se fosse eles têm um carro, seria they have, em vez de they had, né? Se eu quero dizer que nós tivemos o ingresso, ou nós tínhamos o ingresso, diria we had a ticket. We had a ticket, a gente vai falar sobre o ticket daqui a pouco, tá? We had a ticket, nós tínhamos ou nós tivemos o ingresso. Se fosse nós temos o ingresso, we have a ticket. We have a ticket, nós temos o ingresso, tá? E você teve um avião. You had a plane. You had a plane. You had a plane, tá? Você teve um avião. Se fosse você tem um avião, you have a plane. Tá? Então, have é ter no presente, I have, you have, we have, they have, e had é passado. Então, eu tive, I had, você teve, you had, we had, they had, she had, he had, tá? É correto colocar o have para falar da sua idade? Não.
tá? Aqui a expressão para dizer que alguém tem determinada idade é dada através do pronome mais o verbo to be. Então, em vez de dizer I have 12 years old, você diz I am 12, tá? Então, eu tenho 12 anos, I am 12 years old, né? Você não diz I have. Se eu quero dizer que você tem, por exemplo, você tem 12 anos, you are 12 years. Quero dizer que ela tem 12 anos. She is 12 years old. Tá? Aí você fala, poxa, mas se o verbo ter é o verbo to have, por que eu estou utilizando o verbo to be aqui? É o que eu disse ontem sobre traduções literais. Nós temos muitas expressões em inglês fechadas. Expressões fechadas quer dizer que são expressões compostas por palavras que abdicam do seu sentido original para se juntar com outras e juntas formarem um sentido só. Então, nós juntamos o she is 12 years old, né? O she que é ela, o is que é ser ou estar, o 12 que é 12, years que é anos. Eu abdico o sentido original de she is para essa expressão se juntar com 12 years old e formar a expressão ela tem determinada idade. Então, eu tenho, por exemplo, quero dizer, eu tenho 25 anos. I am 25 years old. Você tem 25 anos. You are 25 years old. Ela tem 25 anos. She is 25 years old. Então, sempre, para você dizer que alguém tem determinada idade, você utiliza o verbo to be. I am, old. You are, years old. Sempre, tá? Então, voltando aqui para o verbo ter. Have, presente, e had, passado, para dizer que alguém tinha ou teve algo, tá? Então, por exemplo, você teve uma chance, you had a chance. Você teve uma chance, you had a chance. Se fosse você tem uma chance, you have a chance, tá? Só quero dizer que ela teve um trabalho, she had a job. Só quero dizer que ela tem, she has, né? Então, have, presente, e had, passado. I have, eu tenho. I had, eu tive. You have, você tem. You had, você teve. We have, nós temos. We had, nós tínhamos. Tudo bem? Então, novamente, have, ter, had, passado de ter. Tranquilo, né? Na continuidade, pessoal, nós temos novamente um outro adjetivo, tá? Agora eu trago para vocês o cheerful. Cheerful. Cheerful, que em inglês significa alegre. Cheerful. Cheerful, tá? Lembra que os adjetivos são invariáveis. Não é igual em português, que eu tenho que dizer eu sou alegre, vocês são alegres, ela é alegre, não. Em inglês, os adjetivos são invariáveis. Então, mesmo cheerful, vou utilizar para uma pessoa, para um grupo de pessoas, sem mudar nada, né? Então, por exemplo, o homem é alegre, the man is cheerful, né? Novamente, por que eu digo the man is cheerful? Porque dizer que o homem é alegre é a mesma coisa do que dizer que ele é alegre. He is cheerful, the man is cheerful, tá? Se eu quero dizer que eles ou elas são alegres, they are cheerful. Eles são ou elas são, they are cheerful. They are cheerful, tá? Repare que aqui o alegre está traduzido no singular e aqui alegre está no plural, alegres, né? Mas em inglês permanece invariável e sempre vai ser assim, independentemente do sujeito, tá? Agora, se eu quero dizer que ela é alegre, eu digo she is cheerful, né? Ela é alegre, she is cheerful. Mas se eu quero dizer que ela foi alegre ou ela era alegre, aí eu diria she was cheerful, tá? Isso aqui eu coloquei para a gente retomar um pouco a questão do verbo to be no passado que a gente viu ontem, né? Então, ela foi alegre ou ela era alegre, she was cheerful, tá? Se eu quero dizer que eles são alegres, they are cheerful. Agora, eles eram ou eles foram alegres, they were cheerful. They were cheerful, tá? Se eu quero dizer que eu sou alegre, eu digo I am cheerful. Porém, se eu quero dizer que eu fui alegre ou eu era alegre, I was cheerful. I was cheerful, tá? Então, se essa questão
do passado do verbo to be não está ainda muito claro para vocês, novamente, aproveita o feriado, revisa a aula de ontem, se for o caso, reassiste quantas vezes vocês quiserem, está disponível lá para vocês, não vai sair de lá, vocês não têm tempo para assistir, está lá, tá? Tá? Então, é uma aula muito importante, assim como é importante você saber o verbo to be no presente, no passado também é essencial, tá? Então, cheerful, adjetivo alegre, vou utilizar para todos os sujeitos. Tranquilo, né? Pessoal, até aqui alguém tem alguma dúvida, mais alguma coisa? Alguém quer que eu retome, explicar algum ponto ou dar mais exemplos? Joia. Antes da gente finalizar a aula, eu gostaria de falar com vocês sobre o ticket, né? Eu dei um exemplo em um slide anterior que eu falava do ticket. Deixa eu até voltar aqui, ó, né? Eu falei do ticket. E aqui, né, we had a ticket, nós tínhamos ou nós tivemos o ingresso, né? E daí, antes da gente finalizar, eu preparei esse slide aqui para a gente falar justamente sobre esse substantivo, né? Ticket é uma palavra que significa bilhete ou ingresso, tá? Geralmente, ou passe também, né, para meio de transporte, né? Embora para quando você quer dizer bilhete para metrô, para ônibus, nós utilizamos mais o pass, né? O ticket também pode ser utilizado para falar bilhete de ônibus, bilhete de metrô, tá? Embora o pass nesse contexto de meio de transporte seja mais utilizado como bilhete do que ticket, tá? Tá? Então, ticket pode ser tanto bilhete de meio de transporte quanto bilhete de teatro, quanto bilhete de cinema, tá? Quanto bilhete de avião, tá? Todos os contextos que você consegue imaginar de que você vai utilizar bilhete, que você vai utilizar passe, que você vai utilizar ingresso, saiba que todos esses contextos você pode chamar tanto de ticket quanto de pass. São sinônimos, tá? Então, ingresso de cinema, de teatro, passe para transporte, enfim, todos esses contextos você pode utilizar tanto o pass quanto o ticket. Tá? Então, tanto ingresso de cinema, tanto ingresso de teatro, quanto ingresso, bilhete, passe de meio de transporte, você pode chamar esse passe, esse ticket, de ticket ou de pass, tanto faz. A diferença é que o pass, tá? Novamente, o pass ele é mais utilizado para falar sobre meio de transporte, mas se você quiser falar pass para se referir a ingresso de cinema, de teatro, também tá certo, tá? Então, tanto ticket quanto pass traduzimos como bilhete, ingresso, tá? Um conteúdo adicional da aula de hoje para vocês, né? Já que tanto dizer ticket quanto pass é sinônimo, né? Dizer ticket pass, eu estou me referindo a ingresso, estou me referindo a bilhete, a passe, exatamente a mesma coisa. Eu separei aqui duas frases, né? Então, por exemplo, se eu quero dizer que o ingresso, o bilhete está caro, eu digo the ticket is expensive, mas eu também posso dizer the pass is expensive, está caro, né? Se eu quero dizer que o mesmo ingresso, o mesmo bilhete está barato, eu posso dizer tanto the pass is cheap, ou the ticket is cheap. The ticket is cheap. Tá? Dá na mesma, porque tanto pass quanto ticket é bilhete, é passe, é ingresso, tá? Se eu quero perguntar onde está o bilhete, onde está o ingresso, enfim, where is the pass? Where is the pass? Where is the pass? Ou where is the ticket? Where is the ticket? Where is the ticket? Estaria correto da mesma forma também, tá? The ticket is available, ou seja, o bilhete está disponível, o ingresso está disponível. Também poderia dizer the pass is available. The pass is available. The pass is available. Coloquei essas traduções entre parênteses para vocês entenderem o contexto, mas o principal aqui, nesse momento da aula, é vocês entenderem o que ticket e pass são sinônimos para bilhete, ingresso, você pode utilizar tanto um quanto o outro. Aí depois, se você quiser se aprofundar na expressão available,
cheap, expensive, daí é por sua conta, tá? Mas se você nesse momento entender apenas e guardar a questão do pass do ticket, tá ótimo, tá? The ticket is available, né? Como eu disse, o bilhete está disponível, o ingresso está disponível, assim como the pass is available, tá? Então, com isso, a gente fecha o nosso conteúdo de hoje, né? Nós vimos o verbo, a gente primeiro começou falando sobre o conceito de verbo, presente, gerúndio, passado, né? Nós vimos o verbo correr, correndo, correu, run, running e ran. Smart, adjetivo, a gente falou também sobre a característica dos adjetivos serem variáveis em inglês. Além do adjetivo smart, nós também vimos o adjetivo cheerful, que é alegre, né? E nós vimos outros dois verbos, o dirigir, drive, dirigindo, driving, e dirigiu, drove. O verbo ter, que é o have, e o passado, que é o had, né? E o conteúdo adicional da aula foi o ticket e o pass, né? Que os dois significam bilhete, ingresso, passe, né? O cheap, que é barato, expensive, que é caro, e o available, que é disponível, né? Que eu justamente falei aqui nesses slides finais. Mas, como eu disse, aqui é um conteúdo adicional, tá? Tem um slide separado, que não é o que você tem que focar exatamente. Se você já conseguiu entender bem esse conteúdo aqui, entendeu bem o conceito de verbo, de adjetivo, né, e quiser aprofundar aqui, fica à vontade. Mas antes de se preocupar com isso aqui, se preocupe aqui, tá? Em relação a esses adjetivos, em relação a esses verbos, pessoal, em relação ao conceito de verbo, adjetivo, alguém tem alguma dúvida do que eu expliquei aqui hoje? Quer que eu retome, explique novamente alguma coisa? Pode usar o microfone ou o chat, por favor. Certo. Bom, pessoal, então eu vou encerrar a conferência aqui com vocês, tá? Ao longo do feriado, se vocês tiverem alguma dúvida ou forem enviar alguma atividade para correção, enviem para a professora Ana, tá? Ela que corrige todas as atividades de vocês, tirem suas dúvidas no WhatsApp, tá? Já enviei lá para vocês o contato dela no grupo. Então, qualquer coisa, fiquem à vontade. Joia, pessoal? E a gente volta aqui é, na quinta-feira para finalizar a semana, tá? Amanhã é feriado nacional, a gente não tem aula. Na quinta-feira a gente está de volta, tá? Professor Pedro, pode só fazer uma pergunta para o da aula rapidinho? À vontade. É porque você me tirou lá do grupo, aí eu não sei como proceder com o material que você falou que enviou mais cedo para essa aula. Aí eu não tenho como pegar esse material, no caso, para poder acompanhar, entendeu? Qual que é os últimos 4 dígitos do seu telefone? 6580. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, joia. Eu já vou te encaminhar. Tá bom? Aí tudo bem, então. Só isso mesmo. Obrigado pela aula. Imagina, eu que agradeço. Bom feriado para vocês. Até quinta. Valeu, obrigado.